A Semana da Criação. Uma perspectiva harmoniosa entre a ciência e a Bíblia. Este estudo é parte do meu livro O Lado Inspirador de Gênesis, disponível na Amazon. Ciência é o estudo aprofundado das coisas que Deus criou. Portanto, ciência e fé, para os que não entendem, são matérias que competem entre si, mas para nós, cristãos, são apenas partes complementares do mesmo assunto. A nossa fé não depende das explicações dos cientistas, mas é confortável saber que, mesmo se opondo muitas vezes aos princípios bíblicos, constantemente eles estão apenas confirmando o que a Bíblia diz. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. Livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Porém, para todas as coisas que podem ser vistas, testadas, medidas e calculadas, aplicam-se os princípios da ciência. Quem sou eu? Sou Silvio Sebastião Pinto, desenvolvedor de softwares e especialista em comunicação. Eu sempre estudei muito Bíblia e ciência. Em 2009 eu estava muito incomodado com algumas conclusões a que eu havia chegado com os meus estudos. Então eu orei e perguntei ao Senhor se isso vinha dele e se era para eu escrever um livro. Ele respondeu que sim, e disse para eu escrever um livro. Orei novamente e perguntei qual tipo de livro. Ele respondeu que era para escrever um livro de ficção. Então orei pela terceira vez e perguntei por onde eu deveria começar esse livro. Ele respondeu para tomar como verdade que os dias da criação foram eras geológicas. Então eu escrevi o livro Revelações do Sinai, que me permitiu organizar o quebra-cabeça das conclusões. E assim continuei a estudar e descobri que a Terra passou por 5 grandes catástrofes, cujas dinâmicas confirmaram a ideia de dias como eras geológicas. Mais recentemente eu escrevi O Lado Inspirador de Gênesis. Generalizações da Bíblia. A Bíblia é cheia de generalizações, portanto é preciso tomar cuidado ao tirar grandes conclusões baseadas em afirmações com poucas informações. Por exemplo, se Deus tivesse dito a Moisés que somos feitos de átomos de hidrogênio, oxigênio, carbono, cálcio, ferro, zinco e vários outros elementos que estão nos alimentos que vêm do chão, ele teria ficado maluco. Foi mais fácil dizer que somos feitos do pó da terra. O próprio Jesus usava muita linguagem figurada para se referir a coisas maiores. Hoje, com a evolução da ciência, sabemos com detalhes a verdadeira estrutura do nosso corpo, não dependemos mais da informação genérica. A Bíblia nos traz todas as informações sobre como servir a Deus e como chegar à eternidade com Ele. Mas, para compreender a história humana, o planeta e o universo, precisamos estudar, observar, medir e calcular. Simples assim. A Terra é muito antiga. Por mais que não queiramos aceitar, a Terra é muito antiga, e a idade dela não tem nada a ver com fé. A ciência explica as coisas desta vida, e a fé é sobre a salvação eterna, e está tudo certo, cada uma tem a sua finalidade. E se os cientistas conseguem datar a Terra, então com certeza conseguem datar com muita precisão os fósseis humanos. Então a ciência, com algumas ressalvas, está certa, e a Bíblia também está certa. O petróleo tem milhões de anos, então a Terra realmente é muito antiga. Deus mandou Noé usar petróleo na arca. Betumerás com betume sua arca, tanto por dentro como por fora. O petróleo começou a se formar entre 252 e 66 milhões de anos atrás, quarto e quinto dias da criação, com os restos orgânicos das grandes catástrofes anteriores a essa época, segundo os estudos mais aceitos, então não há motivos para acreditar que o planeta seja um jovem com poucos milhares de anos. A Terra tem 4,6 bilhões de anos, e o universo tem 13,7 bilhões de anos. A ciência só conseguiu se multiplicar, conforme a profecia de Daniel, porque Deus nos deu a dádiva do petróleo, gerado a partir dessas grandes destruições. Então essas destruições foram uma bênção para nós, foram parte do projeto de Deus, e não um acidente de percurso. O petróleo é o patrono da ciência, e por isso o causador da sociedade moderna. Então a finalização de cada dia, com uma catástrofe, foi pensada para colocar o homem na atual sociedade, onde ele pudesse escolher Deus, ou ser ele o seu próprio Deus. E sabemos que, diante de tanta prosperidade, de tantas conquistas e de tantas possibilidades, o homem se sente autossuficiente, acredita que pode tudo, ele se sente Deus, e sente que não precisa mais de Deus. As 5 grandes catástrofes da Terra. A ciência catalogou 5 gigantescas destruições em massa,
Catástrofes essas que destruíram de 60% a 95% de toda a vida do planeta. Foram acontecimentos causados por diversos motivos como erupções vulcânicas em grande escala, quedas de meteoros, aquecimento global, movimento das placas tectônicas, alteração da acidez dos oceanos. A conclusão é que cada catástrofe dessas encerrou um período, ou seja, um dia da criação, e logo em seguida deu início a outro dia. Então temos 5 dias concluídos e o sexto está em andamento. Primeiro dia. O primeiro dia começa quando o universo foi criado, há cerca de 13,7 bilhões de anos, e termina com a grande catástrofe do Ordoviciano, há 445 milhões de anos. Uma das teorias mais aceitas sobre a origem da vida afirma que esta surgiu na água, de misturas químicas que foram naturalmente submetidas a condições físicas adequadas. O segundo versículo de Gênesis afirma que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Não diz haja água, nem menciona como a água foi criada, mas deixa clara a sua importante existência desde o primeiro instante. Então a ciência detectou algo que, de certa forma, já estava na Bíblia. A catástrofe do Ordoviciano destruiu quase que somente vida marinha, pois é basicamente o que existia na época. Isso é comprovado pela quantidade de fósseis dessa época em várias partes do planeta. Algumas possíveis causas para essa primeira grande extinção são formação de glaciares e movimentação dos continentes. Então, neste dia foi criada a vida marinha. Portanto, a catástrofe que finalizou esse dia destruiu basicamente vida marinha. Segundo dia da criação. Pela narrativa da ciência, o segundo dia foi o período chamado Ordoviciano, entre 445 e 375 milhões de anos. Deus criou a separação entre as águas que ficam no chão e as que ficam no espaço, ou o sistema de evaporação e nuvens. Pela segunda grande destruição em massa, o Devoniano, sabemos que já havia uma abundante vegetação terrestre, o que só seria possível com a umidade causada por essas nuvens, o orvalho. De novo, Bíblia e ciência estão falando a mesma língua. Duas possíveis causas para a primeira grande destruição, que encerrou o primeiro dia e deu início a este segundo dia, foram a formação de glaciares, que são grandes massas de gelo que ficam nos polos e em certas montanhas, e a movimentação dos continentes. Isso é compatível com o que diz Gênesis capítulo 1, versículos 6 a 8. E fez Deus separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. Pela ciência começaram a surgir no final deste dia os insetos e as plantas mais altas e complexas, o que acabou caracterizando o surgimento do terceiro dia bíblico citado em Gênesis 1, 10, 11. Produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto. O terceiro dia da criação. As plantas mais complexas surgidas no segundo dia, pela explicação da ciência, agora dão sementes e frutos na explicação da Bíblia, possivelmente com a ajuda dos insetos, que também surgiram no segundo dia. Pela Bíblia sabemos que nesse dia, mais do que criar vegetação, Deus criou uma vegetação superior, a que tem sementes e produz frutos. Na verdade, pela ciência, sabemos que esse dia já começou no segundo dia. O que é muito interessante porque as divulgações científicas fazem questão de mencionar que nessa destruição em massa foram destruídas árvores com sementes e insetos, além de outros animais e plantas. Livro de Gênesis 1 de 10 a 11. Novamente a ciência apenas confirma a Bíblia, algo como se a Bíblia dissesse alô, e a ciência respondesse alô, estou ouvindo. O quarto dia. No quarto dia bíblico Deus disse, haja luminares na expansão dos céus. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. Livro de Gênesis 1 de 14 a 15. Com certeza o sol não foi criado nesse dia, ele já estava criado, pois Deus já havia dito haja luz no primeiro dia, mas com certeza ele fez algum rearranjo, alguma modificação no sistema de aquecimento do planeta nesse dia. Algo que fez a Terra esquentar. A ciência explica que nos 3 primeiros dias as coisas criadas foram destruídas na destruição em massa seguinte, mas no quarto dia foi diferente, nesse dia a criação é que foi a causadora da destruição, pois, segundo a ciência, o grande fator de destruição, muito provavelmente, foi um aquecimento global. Quinto dia. Pelo relato bíblico, o quinto dia foi o momento de Deus criar as grandes baleias e todo réptil, e toda ave de asas. Livro de Gênesis 1, 21. Parece que houve aqui uma tentativa de nos dar uma dica de quais animais realmente existiram nessa época.
É desnecessário dizer grandes baleias uma vez que toda baleia é grande, mesmo as menores. Então o que parece é que somos avisados aqui de que uma limária de grandes proporções passou a existir. A outra dica é que a Bíblia faz questão de enfatizar que foram criados répteis e aves. Chegou aos nossos dias a informação de que os dinossauros são grandes répteis, e é assim que ainda são melhor descritos. Embora seja contestado que, ao pé da letra, eles não sejam de fato répteis, o que realmente importa é que essa informação serve para confirmar a narrativa bíblica. Outra informação importante da ciência para nós é que as primeiras aves também surgiram no quinto dia. De novo temos a ciência confirmando a Bíblia, embora nem precisemos disso. Observe a expressão "e toda a ave de asas". A ciência explica que na extinção do quinto dia sobraram basicamente pequenos mamíferos e as aves, muitas aves. Sim, para a ciência e para a Bíblia o quinto dia é o dia dos répteis e das aves. Uma reflexão sobre a catástrofe que finalizou o quinto dia e deu início ao sexto é que a hipótese mais aceita é a de que um asteroide alvejou a Terra com força colossal. Isso mesmo, um corpo específico, nominado e com o endereço certo, como um aviso, um mensageiro. Talvez uma parábola. As outras catástrofes tiveram motivações múltiplas e até incertas, mas essa foi um acontecimento bem particular. Sexto dia. A ciência concorda ainda que a criação do homem aconteceu no sexto dia ao datá-la aproximadamente 1 milhão de anos atrás, e é aí que temos um embate desnecessário contra ela. Pela genealogia de Jesus podemos concluir que Adão existiu há cerca de 6.000 anos. Não estamos falando da criação dele, que foi na eternidade, estamos falando apenas da sua existência terrena. O embate acontece porque a ciência demonstra que antes desses 6.000 anos houve humanos na Terra. Se fosse uma divergência pequena, tudo bem, mas é uma diferença tão grande que somos obrigados a prestar atenção no que ela está dizendo. O problema é que a ciência se multiplicou, segundo profetizou Daniel, e depois de inúmeras pesquisas, provas, demonstrações e constatações, precisamos admitir que a ciência novamente tem razão. Faz sentido admirar tantas outras descobertas e duvidar desta? É maravilhoso ver que a sequência da criação, pela ciência, é a mesma da Bíblia. Para a ciência estamos prestes a entrar na sexta grande extinção, mas para nós é a quarta trombeta do Apocalipse que está para soar. E o sétimo dia da criação? Ao lermos Gênesis 1, 31 e 2, 1, concluímos que Deus terminou a sua obra criadora no sexto dia. Mas, ao lermos Gênesis 2, 2 e 3, concluímos que foi no sétimo dia que ele concluiu a sua obra. Onde está a contradição? Bem, não há contradição. No sexto dia ele terminou toda a criação, mas não a obra criadora em si, pois a obra criadora se completa com as destruições em massa. Ainda resta uma grande destruição, uma grande catástrofe, a que está predita em 2 Pedro 3, 7, 10 a 12, que fala do fim dos tempos. Só aí a obra criadora será concluída. E depois, como aconteceu nos dias anteriores, tudo irá se renovar e começará um novo dia, mas desta vez será um novo céu e uma nova terra, e desta vez será na eternidade, que é o nosso destino final. Concluindo, Deus só irá descansar da sua obra, tanto criadora quanto redentora, quando a igreja for arrebatada, então o sétimo dia será a eternidade. Glória a Deus! Resumindo ciência e Bíblia. Alguns marcadores sobre a criação que a ligam com as explicações científicas. Primeiro dia, sobre a face das águas. Pela ciência a vida começou na água. Segundo dia, separação das águas. Movimentação dos continentes, segundo a ciência. Terceiro dia, árvores que dão sementes. A ciência caracteriza esse dia com plantas com sementes e insetos. Quarto dia, grandes luminares. Uma provável extinção desse dia foi aquecimento global. Quinto dia, grandes baleias, répteis e aves. A ciência é explícita em afirmar que os dinossauros eram répteis e que as aves sobreviveram a essa grande extinção. 1 milhão de anos na Terra. 1 milhão de anos. Para a ciência o homem está na Terra há mais de 1 milhão de anos. Como prova foram encontrados inúmeros fósseis humanos e comprovado o uso do fogo para preparar comida. 300.000 anos. Foram encontradas cavernas com objetos de caça, restos de fogueiras de acampamentos, artesanatos, inscrições e sepultamentos elaborados. 40.000 anos. Foram encontradas várias gravuras realistas em paredes de cavernas. 12.000 anos.
encontradas as primeiras aldeias, sinais de agricultura, domesticação de cabras, de bois e cães. Eram pessoas inteligentes, mas até onde se sabe, inferiores a nós. 6.000 anos. Pela genealogia de Jesus podemos concluir que Adão e Eva existiram há aproximadamente 6.000 anos. A diferença entre Adão e os homens que foram criados antes dele é que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e assim Deus iniciou o projeto Igreja. Isso explica muitas coisas. Explica a expressão filhos de Deus e filhas dos homens de Gênesis 6, 2, as ideias evolucionistas, embora erradas, de Charles Darwin. Também explica com quem Caim se casou. Com quem Caim se casou? Uma das teorias mais discutidas sobre com quem Caim se casou é que foi com uma de suas irmãs. Tudo bem, isso é uma hipótese. Mas acredito que essa seja a menor das hipóteses. Sabemos que o casamento entre irmãos é muito prejudicial à herança genética, o que causa muitas anomalias e deformidades. A Bíblia não menciona nenhum personagem com tais deformidades, então o que parece é que isso não era um problema comum. Na verdade, os personagens bíblicos parecem muito saudáveis. Acredito que Caim encontrou algum acampamento ou vila de uma criação anterior a Adão e se misturou com eles. Daí a expressão filhos de Deus e filhas dos homens. Todas essas outras criações aconteceram na terra, em tempos e lugares diferentes, mas Adão foi criado no Éden, na eternidade, à imagem e semelhança de Deus, e depois da sua queda foi expulso para a terra, onde conviveu com as pessoas que haviam sido criadas antes dele. Mas, e a Igreja? Por algum motivo misterioso e maravilhoso, Deus resolveu criar um plano de salvação para nos devolver à eternidade, através do sangue de Jesus, seu Filho. Um plano para resgatar os descendentes de Adão e Eva, que vieram da eternidade, um povo chamado Igreja. Isso é ao mesmo tempo um grande privilégio e uma grande responsabilidade, pois somos convidados a assumir o vácuo deixado pelos anjos que se rebelaram no céu. Agora ficou fácil entender por que a nossa vida aqui é tão difícil e cheia de provações. O valente não vai abrir mão do que foi dele sem atrapalhar muito. Quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Vindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Livro de Lucas, capítulo 11, 21 a 23. Estamos no 6º dia. Então, pela cronologia científica, estamos no 6º dia da criação. Mas, e pela cronologia bíblica? Ao lermos o último versículo do 1º capítulo de Gênesis, e também os 2 primeiros do 2º capítulo, temos uma pista muito importante para responder a essa questão. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã, o dia 6º. Livro de Gênesis 1, 31. Assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. Livro de Gênesis 2, 1. O primeiro versículo do capítulo 2 dá por finalizada a obra de Deus no 6º dia, mas na sequência o versículo 2 dá a entender que alguma obra foi feita no 7º dia, pois afirma: e havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra, que tinha feito. Livro de Gênesis 2, 1. Ainda falta a 6ª e última grande catástrofe, a que vai encerrar o período do homem. A obra criadora de Deus se completa com as destruições cíclicas, e para finalizar o 6º dia e dar início ao 7º, que é a eternidade, a Nova Jerusalém, ainda falta uma grande destruição, predita na segunda carta de Pedro 3, 7 a 12. Assim, como a obra criadora ainda está em andamento, concluímos que estamos no 6º dia, e o 7º será a eternidade, quando Deus de fato descansará de toda a sua obra, tanto da criadora quanto da redentora. Os 7 dias. A finalização do 6º dia, iniciado há 66 milhões de anos, encerrará o período do homem. Haverá novo céu e nova terra, conforme Apocalipse 21, 1 a 3, e as obras que nela há, se queimarão, conforme está escrito em 2 Pedro 3, 7 a 12. O 7º dia é a eternidade, o nosso jubileu, segundo Levíticos 25, 28, que é quando as nossas dívidas serão canceladas para sempre, e todos descansaremos, para sempre. Então, como fica tudo isso? Pelas confirmações da ciência, que se multiplicou e se tornou confiável, sim, tem gente na Terra há pelo menos 1 milhão de anos. Muito provavelmente,
No começo Deus criou um grupo não muito inteligente. Algum tempo depois, em outro lugar, criou outro grupo um pouco mais inteligente. Depois, outro ainda mais inteligente, e outros, e outros. Por fim, há cerca de 6.000 anos, ele teria dito: agora, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E foi aí que começou a obra redentora, o período bíblico. Isso foi a cortina de fumaça para a teoria da evolução. Ao se deparar com uma longa sequência de criações, tanto de homens quanto de animais, Charles Darwin concluiu, erroneamente, que somos frutos de uma longa evolução, mas a verdade é que houve várias criações. Admitir que a obra de Deus vai muito além do que imaginávamos não diminui a Bíblia, nem Deus, nem coloca em perigo a nossa fé ou a nossa salvação. É apenas uma informação a mais. Fechar os olhos para esses fatos não muda a realidade. A Igreja Católica, na Idade Média, passou um grande vexame por refutar que a Terra gira ao redor do Sol. Não podemos continuar de olhos fechados. Reflexão número 1. Em o livro do profeta Daniel, a Bíblia já nos avisou que a ciência ia se multiplicar. E de fato as últimas décadas foram marcadas por uma pujante rotina de progresso tecnológico. Coisas que os nossos antepassados jamais imaginaram que pudessem existir ou acontecer hoje são comuns para nós. Há centenas de anos quem quisesse voar estava tentando ser Deus, pois isso era coisa só dos pássaros e dos anjos. Chegar à Lua então, era algo completamente impensável, era pecado pensar nisso. A constância de lançamentos de novas tecnologias hoje é tão grande que não conseguimos mais viver sem os confortos da modernidade. A ciência, de fato, tem se multiplicado em todas as áreas do conhecimento. Então precisamos admitir que as datações sobre a idade da Terra e do ser humano estão certas. A tecnologia usada para datar fósseis e rochas é uma das mais simples, se comparada a tantas outras. Reflexão número 2. Ficamos felizes e admirados com o quanto a ciência tem se aprimorado, e mesmo assim, com todo o progresso do conhecimento, quando o assunto é a datação de fósseis de milhões de anos, a nossa primeira reação é engasgar e depois refutar, e dizer que é impossível que a Terra tenha bilhões de anos, e que o homem esteja no planeta há 1 milhão de anos, porque isso não combina com a Bíblia. Qual é o problema? Isso não diminui a Bíblia. Isso não diminui Deus. Pelo contrário, mostra o quanto Deus é mais grandioso do que esperávamos. Isso mostra que o amor dele por nós é ainda maior, pois a quantidade de etapas pelas quais ele passou para chegar até nós foi bem maior do que imaginávamos. Reflexão número 3. Quando a Bíblia diz que a ciência se multiplicará, na verdade ela está dando a dica de que podemos prestar atenção no que a ciência diz. Não está dizendo que o engodo se multiplicará, mas que o conhecimento aumentará muito. E a datação de fósseis faz parte da ciência que se multiplicou. Isso é um aviso, mas é também uma dádiva para compreendermos as coisas ocultas. Livro de Daniel 2, 22. A Igreja Católica passou muita vergonha por ignorar que a Terra é que gira ao redor do Sol, e nós não podemos continuar com os olhos fechados, apoiando ideias simplistas. Conclusão. Quando eu consegui digerir todas essas informações, a minha fé aumentou, a minha gratidão a Deus aumentou, porque eu entendi o trabalhão que Ele teve para nos trazer até aqui e formar a Igreja, o povo escolhido dele. Eu passei a valorizar mais a minha salvação, porque entendi a quantidade enorme de etapas pelas quais eu cheguei até aqui. É amor demais que Deus tem por mim, um Deus tão grande, que fez tanta coisa grandiosa, e depois gastar o precioso tempo dele comigo, eu que não sou nada nesse universo tão complexo e antigo. O que me resta é só adorar e dedicar toda a minha vida a Ele, sem restrições. Eu quero estar com esse Deus poderoso para sempre, com Ele eu faço proezas. Se Ele, com uma queixada de jumento, ajudou Sansão a matar 1000 homens, imagina o que Ele não faria com um jumento inteiro. Eis-me aqui, Senhor. O livro, O Lado Inspirador de Gênesis, está disponível na livraria amazon.com.br, inclusive para o Kindle. Leia essa história maravilhosa, e compreenda esse quebra-cabeça que responde a muitas dúvidas há muito tempo sem respostas. O objetivo deste livro é levar o leitor a se aproximar do Deus Criador do céu e da terra, para adorá-lo por sua grandeza e majestade, extraindo de cada história e de cada personagem as circunstâncias e experiências que nos fazem querer ser, verdadeiramente, servos de Deus. Veja o link na descrição.